Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando desse evento. O meu nome é Akira, o meu sinal é esse, e eu sou professor de matemática e trabalho aqui no INES, no Udebase, ok? Agora, eu gostaria de apresentar para vocês o meu trabalho dentro da sala de aula, tá bom? E eu vou mostrar o tema, que é média aritmética. E como eu ensino dentro da sala, uma sala de aula que é bilíngue, ok? A todos os alunos que são surdos. E eu, geralmente, uso a língua de sinais em respeito a essas características desses alunos que são surdos. Então, como eu faço isso? Como é esse ensino de maneira tradicional? Vou explicar. É normal o professor ensinar de maneira muito tradicional e apresentar a fórmula primeiro, né? E depois mandar o aluno copiar essas fórmulas e eles fazerem igual, ok? Isso que é o que acontece. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu cancelei ali para vocês verem. Eu começo primeiro fazendo o quê? Entendendo que o aluno ele precisa aprender o conceito. Ele apreendendo o conceito, esse aluno ele precisa, obviamente, ter uma experiência visual, que é muito importante do recurso de imagem para ele. E esse aluno surdo ele vai conseguir efetivamente aprender usando a imagem e mostrando para ele. É o que eu faço. E como eu faço isso? Eu tiro aí a língua portuguesa nesse momento, eu começo mostrando as imagens, ok? E aí um exemplo que eu posso utilizar, 5 e 3, aqui como estão nas imagens. Os alunos, eu pergunto para eles, é igual 5 e 3? Eles falam não. Então, como não é igual? Aí os alunos, eles mesmos, olhando isso, esse exemplo, eu falo, se a gente tirar um de um lado para o outro, né, fazer isso, e colocar aqui, não fica 4 e 4, a média é 4, ok? A média é igual a 4. Isso tudo de maneira visual, e esse aluno vai conseguindo perceber que a média é 4 e fica mais fácil. Um outro exemplo, 5 e 1. E aí eu pergunto para ele, 5 e 1 aqui é igual nesse exemplo? Como é que a gente pode deixar isso de maneira igual? Aí os alunos fazem 5 e 1. Eu falo, se a gente colocar 2 para lá, o que acontece? Vai ficar igual? Qual é a média? Aí eles respondem, a média que seria média igual a 3. Agora sim ficou igual e nós temos uma média. Um outro exemplo, 8 e 2. São iguais nesse momento? 8 e 2? E aí, se a gente jogar para cá, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter a média igual a 5. E agora, os alunos percebendo isso, esse conceito, eles conseguem apreender e eles começam a se desenvolver. Agora, eu começo a mostrar de maneira mais rápida, os alunos começam a pedir a volta, eu falo, não dá para voltar mais, agora eu quero que vocês façam isso, né? Aí os alunos começam a olhar e começam a pensar, tem 12 docinhos ali, né? Como é que seria isso? Tem quantas pessoas? Tem 2 pessoas aqui. 12 é no meio, é isso? Vai dividir por 2, né? Qual seria a média? 12, 6, ok? Dividindo por 2. E aí eu já começo a trabalhar essa questão para eles se desenvolverem. E aí agora, de maneira rápida, aí os alunos pedem para mim voltar e eu falo, não vou voltar. Agora eu quero que vocês pensem, construam isso, né, na mente de vocês, e os alunos começam a calcular. Aí eles pensam, 18? Como assim 18? É para dividir? A média é essa? Tem que dividir? Tem que dividir por 2? Não. Olhem ali o exemplo, né? Qual o exemplo que a gente tem? Quantas pessoas ali, quantos exemplos a gente tem? Tem 3, né? E aí esses alunos eles vão percebendo que é 18 dividido por 3. E aí a média é 6, ok? Esse é o primeiro momento, que eu mostro as imagens. Depois, no segundo momento, eu tiro as imagens. E aí eu deixo só os números. Por exemplo, como está ali, não tem mais nenhuma imagem, ok? Tem só os números 3, 8 e 7. E aí, como o aluno ele consegue fazer essa percepção em relação ao somatório disso? Vamos lá. Ele vai somar e vai encontrar a resposta 18. Aí eu falo, estranho, a média é 18? Falta alguma coisa, não falta? Eu pergunto para eles. Eles começam a refletir e pensam em relação a isso. Aí eles dividem por 3 e acham que precisam dividir nesse momento.
e aí encontram a média 6. E isso é um processo que vai se desenvolvendo ao longo disso para que os alunos consigam aprender e naturalmente entender esse conceito. E eles, obviamente, começam naturalmente aprendendo e estimulando esse processo. E aí, agora, 20 minutos, a gente tem realmente um tempo muito curto para apresentar, né? É um trabalho que realmente tive que fazer um recorte realmente para apresentar para vocês. Agora eu vou mostrar assim, como eles conseguem aprender isso de maneira real. Em relação aos números, número 6. Numa prova 6, na prova 4, qual é a média? Alguns alunos somam 6 mais 4, 10 a resposta, né? E a metade é 5. Aí eles respondem 5 lá. Alguns começam a pensar e pensam 6 e 4, deixa eu lembrar, vai um para lá, um para cá e fica 5. Usam aquele esquema que eu usei inicialmente e já não usam a fórmula, já pensam assim e eles mesmos constroem direto e conseguem fazer isso, né? E aí o professor, obviamente, precisa estimular para que o aluno ele consiga ter uma autoestima melhor e aprender melhor também. E aí, sendo a média 5, né? Um outro exemplo, um exemplo mais difícil, né? Porque média sendo 7 ali, e aí eu dou o exemplo, o teste e a prova. Qual a nota da prova, né? Aí eles pensam, soma, vai ser 6 dividindo. Não é. Eles tentam fazer ao contrário, o mesmo esquema do outro exercício, não conseguem. E aí como é que isso acontece? No teste 7, significa o quê? Né? Um exemplo, 7, na prova 7. E aí um exemplo disso, 7 e 5, como é que vai ser isso? Aí eu deixo eles estimularem. Aí eles tentam passar um do lado para o outro, né, e fazem essa questão da fórmula mesmo, né? Na prova igual a 9. E eles começam a pensar e conseguem, nessa reflexão de maneira direta, fazer essas percepções, né, que são muito importantes. Vamos lá. Um outro exemplo. O aluno para passar de ano no final, né? Como é que seria essa questão, né? E aí tem o primeiro, segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre. Como é que seria esse cálculo da média, né? O aluno ele faz o somatório, né? E depois ele vai dividir por 4 aí, que é o número de bimestres, ou ele vai raciocinar e refletir, e ele percebendo o exercício, ele pode pensar que 5, 6, 7 e 6 no final, ele vai lembrar, 6 já está ali. Como é que eu vou conseguir? Eu mando um para lá, fica 6, 6, 6, e aí fica mais fácil. Ele vai ter a média 6 no final, né? E a média 6, ele já conseguiu cognitivamente construir isso, não precisando da fórmula para poder fazer esse cálculo, né? Que é uma forma muito mais robótica, mas sim de maneira natural, ele consegue construir isso cognitivamente, ok? E aí um outro exemplo que a gente tem é 9, 7, 5, 7, né? Ele pode usar a fórmula, né, para poder fazer esse cálculo aí, fazer essa divisão, ok? Ou ele pode cognitivamente construir isso, 9, 7, 5, 7, no final, 2, 5, vai para lá e fica 7, 7, 7. Ele pode fazer isso, né? Ele vai ter uma média 7 de maneira direta, ok? Igual a 7. Isso é mais difícil, esse exemplo é mais difícil porque a média está ali a 5, né? O Lucas está ali com 8, o Léo com 3, né, a nota dele. E aí, qual a nota do Akira? Né? Porque ele pensa, vou somar tudo e vou dividir por 3. Não é isso que é para fazer. É bem diferente nesse exemplo. Ele vai ter que dar uma média aritmética de maneira direta e vai usar uma outra estratégia. E aí, eu mostro aos alunos para que ele consiga refletir isso. Vamos lá. O Akira, ele teve a nota dele 4, né? E o aluno, ele vai conseguir resolver isso e responder que é 4, mas como é que ele conseguiu chegar a essa resposta? Aí eu aproveito esse momento, eu gravo ali, né, ele fazendo, eu vou mostrar esse exemplo para vocês agora aí de como acontece isso, né? O vídeo não é profissional, só para dizer isso, eu não tive momento para gravar de maneira profissional esse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom?
Viram, exemplo? Viram? O aluno ele foi cognitivamente pensando nisso e ele mesmo conseguiu construir, pegando emprestado, e ele conseguiu ter a resposta 4. Né? Isso é muito importante. Né? O professor de matemática, ele sempre, às vezes, obriga o aluno a usar a fórmula e copiar essa fórmula como modelo. E isso não é o correto. Ele precisa, naturalmente, construir isso cognitivamente e as suas próprias estratégias. Né? E aí, antes eu falei do segundo momento, que é a imagem, o segundo momento que não tem a imagem, né, onde eu retiro, e o terceiro momento é o momento dos problemas reais, né, que tem numa prova do Enem, por exemplo. Eu queria mostrar uma questão para vocês poderem ver, que é a participação dos estudantes da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, OBM e EP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhas de ouro por região nas edições da OEBP, da Olimpíada de Matemática, de 2005 até 2009. E aí tem um quadro aqui agora, uma tabela, né? Uma tabela com a região norte, sul, centro-oeste, as regiões do nosso país, né? Com a porcentagem anual, ok? E aí a questão em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual é o percentual médio dos medalhistas de ouro da região Nordeste? Nordeste, ok? Nordeste, nesse momento, é mais importante, né? A palavra, para entender a média, principalmente ali é enxergar, né? Uma questão da cor vermelha ali, que eu vou mostrar, peraí. Isso é importante, você mostrar ao aluno para que ele consiga ter interesse de maneira visual, para que ele consiga entender isso, né, que é importante. E o aluno, às vezes, ele pode confundir isso, por isso que eu mostro a imagem assim, para ele conseguir poder perceber e, de maneira visual, localizar e entender isso. E aí, eu já sei a fórmula, obviamente, né, e aí eu mostro para ele como é que eles vão fazer isso. Aí, calculando a fórmula de média aritmética, né? O começo ele já conseguiu aprender o conceito e, no final, ele já vai usar a fórmula. Aí ele pode realmente usar. E aí, calculando a fórmula. Um exemplo disso ele vai fazendo as substituições, né? x1 mais x2 mais x3, e esse cálculo é fazer de acordo com os 5 anos. Né? Ele vai somar tudo ali naquele momento e vai dividir por 5 no final, né? E vai achar a porcentagem aí nesse cálculo. E qual é a resposta? Né? É a letra C. Ok? Por isso que é importante o professor trabalhar com esses alunos surdos, esse passo a passo, com essas fases, para que ele consiga apreender o conceito e, seguindo esses passos, no final, ele usando a fórmula. E, obviamente, usando o texto em língua portuguesa no final e outros recursos. Mas tudo isso é importante com o recurso da imagem, porque o surdo, é bom que ele tenha essa experiência visual, e isso para ele é muito importante e tem muito valor efetivamente para ele. Infelizmente, o tempo não dá para apresentar tudo. Agradeço a todos e concluí aqui a minha apresentação. Muito obrigado.